Então, nosso 14º estudo, estamos caminhando aí já no dia 9 de agosto, né? E vamos terminar em agosto também, agosto de Deus. E, então vamos para a revisão do último estudo, através das perguntas. Por que Deus aceitou Abel e sua oferta? Alguém recorda? A oferta foi como Deus queria. E como é que Deus queria? Queria que ele fizesse fosse Deus. Não. Repeat it, please. Jonas, por favor, ajude o Guilherme nas resoluções dele. Porque na verdade a oferta dele foi um reflexo do coração dele. O que tinha no coração dele? Arrependimento e fé no Salvador. Fé, né? Ele chegou a Deus com fé e por isso foi aceito. Por que Deus rejeitou Caim e sua oferta? Porque Caim não teve um ato de fé, ele foi do jeito dele, do modo dele, achando que não precisava, né, haver um sacrifício de um animal. Por que Deus conversou com Caim? Depois Caim ficou irado com isso e ainda Deus foi lá falar com ele. Ele ficou irado que não foi aceito, mas Abel foi. Por que Deus foi até ele? Uma forma de demonstrar misericórdia. Demonstrar misericórdia. E como é que foi essa demonstração? Deu uma chance de arrependimento. Deu ele a oportunidade de se arrepender, né? Deus estava dizendo a ele, pense bem, pense direito, faça as coisas certas. Se você fazer do meu modo, você vai ser aceito. Caim creu e concordou com Deus? Ele fez isso? Não, ele não fez isso. O que ele fez então? Depois dessa conversa, o que ele fez? Se afastou ainda mais. Mas antes de se afastar definitivamente, o que ele fez? Ele assassinou o próprio irmão. Foi isso que ele fez. Como Deus soube o que Caim fizera? Deus sabia que ele havia assassinado o irmão. Como Deus sabe isso? Porque Deus vê tudo, né? Com isso ele sabe todas as coisas também que acontecem. Porque Deus castigará as pessoas por terem dito ou feito coisas más contra outros. A gente falou sobre isso na aula passada. Todo pecado contra uma pessoa específica, isso ofende diretamente a Deus. E Deus não permite nem permitiu que houvesse vingança, né? Que houvesse vingança sobre Abel, que ninguém matasse Caim. Então Deus não permite o mal a nenhuma pessoa, porque todas as pessoas pertencem a Ele. Então, ninguém tem o direito de fazer mal a outra pessoa. Será que Deus esquece o pecado cometido contra alguém, se depois a pessoa acerta com aquela contra quem errou? Se eu te ofendi, eu vou lá e peço desculpa, Deus esqueceu disso? Não? Exatamente, Deus não esquece. Eles têm um preço fixo. Contem para mim como é que foi o arrependimento de Caim, depois que ele assassinou o irmão. Antes de se assassinar ele não se arrependeu, mas depois não se arrependeu também. O resultado foi afastamento. Ele se afastou de Deus. Ele apenas teve medo, né? Ele disse, agora que eu assassinei meu irmão, alguém vai me matar também, como vingança. Ele só tinha medo, e não arrependimento. Você sabe de alguma coisa que possa fazer para pagar pelos pecados que você já cometeu? Tem alguma prática que a gente possa fazer para se livrar dos pecados? Não tem nenhuma prática. Quais foram as coisas para as quais Caim e seus descendentes viveram? Eles viveram para si, fazendo o quê? Eles ocuparam a sua vida com coisas, com afazeres. Eles se envolveram com construção de cidades, desenvolveram a música, a metalúrgica. Então, nada disso é errado, mas eles fizeram tudo isso sem pensar em Deus, em nenhum momento. Por que Deus deu 7 a Adão e Eva? Um não estava bom? Por que teve que dar 7? Vocês lembram que 7 é o nome é o nome do outro filho, né? No lugar de Abel. Por que Deus deu ele?
substituindo Abel, ele poderia cumprir a promessa do quê? Libertador viria da descendência de Sete. Então Deus estava dando aí um novo filho ao casal. Certo? Vocês estão nada bem, estão muito mal, desculpe dizer. Mas tomara que no estudo de hoje a gente possa desenvolver melhor. Vamos lá. No último estudo a gente viu as consequências terríveis do pecado. Nós vimos isso através desses dois irmãos. Nós vimos isso nas gerações que houveram depois de Caim. E no estudo de hoje a gente vai ter um pulo, um avanço nas gerações. O que aconteceu depois que Caim e Sete, então, e os demais irmãos deles tiveram filhos, e esses tiveram filhos. Essas descendências, a gente vai dar um pulo, e aí nesse pulo nós vamos ver o resultado, né? Quais eram as ações do homem. Então nós vamos ver aí através da palavra de Deus, que ela é um registro histórico antigo, que foi conservado até nós. E a Bíblia, ela é um registro histórico, não é um mito histórico, uma invenção histórica. É um registro. Nós temos ali fatos que realmente aconteceram. Então vamos ver aí o que aconteceu depois de Adão, nas descendências. Depois de Adão a gente teve Sete, o filho mais velho dele foi Enos, Cainã, Maalaleel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Esses então são os filhos que se decorreram a partir de Adão, né? Sempre contando o primeiro filho. E há a possibilidade aqui de terem pulado algumas gerações. Mas contando a idade das pessoas aqui, nós podemos perceber que se passaram 1.500 anos. Desde Adão até Noé. Então nós já estamos aí com a humanidade vivendo na Terra 1.500 anos após a queda. E baseado aí em uma estatística atual de crescimento populacional, quanto cresce de pessoas, né, a cada década, século, é feita uma estimativa então de quantas pessoas poderiam ter naquela época em que estava vivendo os filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Esses eram os 3 filhos dele. E quando eles estavam vivendo nessa época, a estimativa é que houvessem 3 bilhões de pessoas já no mundo. Em 1.500 anos, de um casal, nós já tínhamos 3 bilhões de pessoas. E essas pessoas, elas estavam vivendo de uma maneira descrita na Bíblia, a qual nós vamos ver hoje. E antes da gente poder prosseguir, a gente precisa nos deter uma última vez ainda em um personagem principal até aqui. Uma pessoa-chave de forma negativa na história da humanidade. Essa pessoa é Adão. Adão, será que Adão estava vivo ainda quando Noé estava vivo? Não? Alguém sabe o que aconteceu com ele? Vamos ver o que aconteceu com ele. Será que ele morreu? Vamos ver então em Gênesis 5. Nós vamos ler nesses versículos aqui, versículos muito tristes em relação a Adão e a humanidade. Gênesis 5, versículos 3 a 5. Passo a ler então. Este é o registro da descendência de Adão. Desculpem, o versículo 3, né? Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Como eu disse aqui na semana passada, Caim e Abel foram os 2 primeiros filhos, não foram os únicos. Então aqui ainda diz que ele teve muitos outros filhos e filhas. E depois de ter todos esses outros filhos e filhas, ele viveu ao todo quantos anos? 930 anos e morreu.
Adão morreu. Foi rápido? Morrendo, morreria, foi rápido? Durou, né? Durou bastante tempo? Durou bastante tempo. Mas morreu? Morreu. Tá vivo hoje? Faz tempo que ele morreu? Pessoal, mesmo que Adão tenha vivido muito mais do que nós, nossa estimativa de vida, ele está morto. Faz muito tempo já que ele está morto. Demorou para morrer? Demorou. Mas ele morreu. Como Deus disse a ele. Talvez a palavra de Deus às vezes demore para se cumprir, mas ela se cumpre. E já faz um bom tempo que ela se cumpriu em relação a Adão. Então, tirando esse fato triste, vamos para mais fatos tristes. As pessoas, então, no tempo de Sem, Cã e Jafé, elas estavam vivendo muito interessadas em uma coisa apenas. O maior interesse das pessoas daquela época era o que lhe dava prazer. Se algo lhe dava prazer, era isso que eles faziam. Se não lhes dava prazer, não tinha interesse nenhum de fazer. As pessoas viviam assim, só que não tinham prazer em Deus. Elas queriam prazer em tudo que fosse fora de Deus, ou que não dissesse respeito a Deus. Então, vivendo desse modo pecaminoso, elas não estavam com isso concordando com Deus que estavam erradas, né? Isso é arrependimento. Deus, ele via todos esses pecados e Deus estava irado com esses pecados, porque Deus odeia o pecado. Mas mesmo Deus estando irado, ele ainda amava as pessoas, queria que elas se arrependessem. E a gente percebe isso no versículo que nós vamos ler agora, que está no capítulo 6. Deus queria o seu arrependimento, né? Como eu disse. O capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Aqui, Deus estava, até então, ele estava através do Espírito dele, constantemente lembrando as pessoas de se voltarem para ele. O Espírito de Deus constantemente alertava as pessoas para se arrependerem, para abandonarem o caminho que Caim seguiu e seguirem o caminho que Abel tinha seguido, que Sete tinha seguido. E muitas vezes, hoje ainda, o Espírito de Deus fala às nossas mentes. E a gente tem aí uma grande batalha sendo travada com o Espírito de Deus e com a nossa vontade pecaminosa. A nossa vontade pecaminosa nos diz constantemente que não vale a pena ler a Bíblia, que não vale a pena gastar tempo com ela ou tentar entender a ela. E ainda a nossa mentalidade pecaminosa, bastante ajudada pela época que a gente vive, ela chega a dizer o seguinte: olha, não vale a pena você investir em ler a Bíblia porque não tem como conhecer a Deus. Não tem como conhecer a verdade. Nem a Deus tem como conhecer. A Bíblia não é verdade. O que é a verdade é o que te dá prazer. Corra atrás dos seus sonhos. Viva por você mesmo. Satisfaça tudo que você quiser, tudo que você sentir. Se algo não te faz feliz, isso não serve para você. Mas o Espírito de Deus constantemente nos diz: olhe para a Bíblia. Olhe para a palavra de Deus. É nela que você vai me conhecer. Olhe para mim. Só que, na medida que nós vamos dando ouvido à nossa natureza, não ao Espírito de Deus, a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus, ele silencia. Ele se cala. Ele decide não mais falar. Então a gente não percebe mais ele. Não sei se alguém aqui conseguiu, aliás, teve a oportunidade de ler as Crônicas de Nárnia.
são, na verdade, 7 livros, 7 crônicas. E na primeira crônica, nós temos o relato da criação do mundo de Nárnia. E existe dentro desse mundo pessoas que são do nosso mundo e foram para lá acidentalmente. Uma dessas pessoas é um homem, que é tio do personagem principal. Ele fica muito assustado porque ele vê um leão falando. E ele entende o leão. E ele começa a pensar, não, esse leão não pode estar falando. Não, ele não está falando. Eu estou imaginando coisa. Não pode ser verdade isso. E tanto que ele pensa naquilo, que em certo momento ele já não percebe que o leão fala. Ele só ouve rugidos. O leão não fala mais com ele. Ele só ouve rugidos do leão. Ou seja, o leão se tornou meramente um animal. Mas aquele leão ali é uma representação do próprio Deus. Da mesma forma como aquele tio não queria ouvir a voz do leão, a gente muitas vezes não quer ouvir a voz de Deus. E o Espírito de Deus se silencia. É isso que está dizendo esse versículo, versículo 3. Que o Espírito de Deus, ele não ficaria para sempre nessa disputa com o homem, nessa contenda, né? Fazendo com que o homem se volte para ele. Agora Deus estava dando um limite em que o Espírito agiria dessa forma com os homens. O limite era de quantos anos? 120 anos. Deus disse, olha, só mais 120 anos eu vou fazer isso. O que será que aconteceria então? Ao final desses 120 anos. É o que nós vamos ver. Antes de prosseguir, é importante a gente ver um versículo que nos mostra o quão triste é para Deus, terrivelmente triste é para Ele, esse endurecimento do coração. Deus não tem prazer numa pessoa dura de coração, uma pessoa rebelde. Deus não tem prazer na morte da pessoa que é ímpia. Como diz Ezequiel 33:11, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. É isso que Deus tem prazer. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Por que vocês querem morrer? Se convertam. Eu não tenho prazer que vocês morram. É isso que Deus está dizendo nesse texto aqui. E é exatamente esse sentimento de Deus em relação a toda a humanidade. Tanto naquela época, como hoje. Deus diz, se arrependa, para de viver essa vida. Então, vamos ver aí como estava a terra aos olhos de Deus. A maioria das pessoas estava vivendo do mesmo estilo de Caim. Então vamos ver aí o resultado disso, no versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Vocês sabem o que é impiedade ou piedade? Vamos começar pela palavra mais simples. Piedade. Piedade é amar, temer e buscar a Deus. Isso é piedade. Uma pessoa piedosa não é aquela que dá esmola. Na nossa cultura a gente tem essa ideia, né? Pessoa piedosa que dá esmola. Não. Pessoa piedosa que ama, teme e busca a Deus, né? Obedece a Deus. E impiedade é uma negação da piedade. Ou seja, não ama, não teme e não busca a Deus. É assim que as pessoas estavam vivendo. Sem amar a Deus, sem temer a Deus e sem buscar a Deus. Não davam a mínima atenção a Deus. Elas tornavam-se cada dia mais pecadoras, pecaminosas, né, na sua conduta. E com isso, desculpe, elas se recusavam a crer
na mensagem de Deus. Elas se recusavam a crer deliberadamente. Elas também recusavam a concordar com Deus, ou seja, se arrepender. Pergunta: somente essas pessoas eram pecadoras e separadas de Deus? Somente aquela geração específica? Somente eles nasciam separados de Deus? Somente eles nasciam pecadores? Não? Isso é uma realidade hoje também? Pessoal, todos nós nascemos pecadores. Todos nós. Ninguém pode culpar Adão por ser pecador. Às vezes a gente pode tentar culpar Adão. A culpa de tudo isso, até do meu pecado, é Adão. Mas sabe que engraçado? Adão fez a mesma coisa também. Ele achou que a culpa não era dele. Achou que a culpa era de Deus. Então, às vezes, a gente pode achar que não é de Adão, mas é do próprio Deus, porque nos colocou naquelas circunstâncias. Ou a gente pode pensar ainda que a culpa do nosso pecado é de Satanás. Então, eu pequei, eu fiz isso, mas é porque o Satanás é poderoso. Ele mexeu comigo. E aí o Satanás tem as costas mais largas do mundo, né? Tudo é Satanás. Tudo. Não. Nós somos responsáveis por nossos atos. Satanás tem sim o seu papel terrível na humanidade, mas ele não está o tempo todo com as pessoas, todas as pessoas, né? Ele não é onipresente, não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós é que escolhemos pecar. E sempre que a gente lê a Bíblia, a gente precisa ser sincero em relação a uma coisa. A gente precisa se perguntar: será que eu estou vivendo assim como está dizendo esse texto? Tanto positivamente como negativamente. Será que eu sou como essas pessoas? Ou se é algo bom, um exemplo bom, a gente pensa: será que eu sou como ele? As minhas atitudes têm sido como a de Abel? Como de Sete? Ou como Caim e todos os descendentes? Nessa sinceridade, a gente pode perceber coisas que a gente não quer ver no nosso coração e na nossa conduta. E as pessoas no tempo de Noé, elas não davam espaço a Deus nos seus pensamentos. A natureza que Deus tinha feito, ela mostrava que havia um grande Criador? Naquela época? Ela mostra ainda hoje? Eles tinham desculpa para dizer: não sabia que tinha Deus, um Deus. Tem uma desculpa para isso? Não. Será que eles não tinham a Bíblia naquele tempo, mas será que não existia alguém que falasse por Deus, pregando: olha, Deus disse isso? Será que não existia? A Bíblia nos diz que havia, sim, homens que Deus levantava para falar por ele. Esses homens são chamados na Bíblia de profetas, pessoas que falavam por Deus. O primeiro homem a fazer isso foi Enoque. O primeiro homem que a Bíblia nos diz que ele tinha uma intimidade com Deus. Ela diz que ele caminhava com Deus. Um caminhar constante. Ele estava o tempo todo com Deus. Tudo que ele pensava, todas as atitudes dele, ele estava sempre colocando elas diante de Deus, sabendo que Deus estava observando. Então Enoque, ele foi um pregador da justiça. Ele falava ao povo. Talvez muito mais pelo exemplo dele do que verbalmente. A Bíblia não nos dá essa informação de que ele falava verbalmente. Agora, existia um outro homem, descendente de Enoque, que sim, era um pregador. E esse homem era chamado de Noé. Em 2 de Pedro, lá no Novo Testamento, no versículo 5 do capítulo 2, nos diz que Noé, ele era um pregador da justiça. Ele anunciava o mesmo que Deus queria: arrependam-se dos seus caminhos, voltem-se para Deus, larguem essa vida de vocês de prazer e pecado, voltem-se para Deus. Então, as pessoas daquela época, mesmo com o testemunho de Noé, elas eram orgulhosas, eram egoístas, vaidosas, cobiçavam o que pertencia aos outros, eram ciumentas, cheias de ódio no trato com as pessoas, discutiam e brigavam o tempo todo, eram cruéis e assassinos, enganavam e mentiam constantemente uns para os outros,
Eram desumanos nos negócios que faziam. Fofocavam o tempo todo e diziam coisas más de outras pessoas pelas costas. Não tinham a menor restrição aos seus impulsos sexuais, tendo até mesmo pessoas trocando a natureza sexual sua, as suas relações sexuais, homens com homens, mulheres com mulheres e homens com animais. Eles não tinham nenhuma barreira para o que sentiam. Eles sentiam e faziam. Tinha vontade de fazer. Por mais que tivesse consequências terríveis, é como eles agiam. Pessoal, se a gente ouvisse notícias, né, do mundo todo, um dia só, digamos que um mês a gente ia separar um dia para ouvir notícias do mundo. Os outros 29 dias, ou 30 dias, a gente não ia ouvir nada. E digamos que esse dia fosse amanhã. As notícias, será que nos mostrariam algo a respeito das pessoas em semelhança a essas? Mas um dia só de notícias é o suficiente para mostrar isso tudo, será? É? Mas como é que você sabe se a notícia é amanhã? Como é que você sabe o que vai ter amanhã, se vai ter isso aí tudo? Vai ter das Olimpíadas. Mas quem disse que vai ter isso aí? Porque todos os dias tem. Por que amanhã vai ser diferente? Só porque eu falei? Tomara, né? Mas não vai ser, infelizmente. Nós vamos ver nas notícias de todo o mundo que isso continua acontecendo. Ainda hoje. Pergunto, o homem está evoluindo? O homem não está crescendo desde lá de Adão? Hã? O homem está regredindo? Desde Adão o homem está regredindo. Vamos adiante então. A gente já leu o versículo 5, vamos ler novamente. Uma pessoa, por favor, pode ler o versículo 5 e outra o versículo 12. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Versículo 12, alguém para ler? Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Isso. Deus viu aqui que a humanidade havia se corrompido. Pessoal, Deus viu todos os pecados. Talvez eles tenham escondido mentiras. Ninguém faz mentira para revelar, né? Todo mundo mente para ocultar. Eles podem ter tido sucesso mentindo, mas Deus viu tudo. Viu que eram mentiras. Eles podem ter escondido assassinatos até. Ou negócios corruptos, né? Mas Deus viu isso tudo. Nada foge ao olho de Deus. Repetindo a frase que a gente viu na semana passada, as coisas escondidas e secretas, nem os nossos pensamentos fogem dele. E esse é o pensamento que disse Abraham Lincoln. É possível enganar todas as pessoas algumas vezes. É possível enganar algumas pessoas o tempo todo. Mas não todas o tempo todo. Nem a Deus em tempo algum. Não é possível enganar Deus em nenhum momento. Não existe um segundo que a gente está podendo passar Deus para trás. Deus nunca é surpreendido. Nunca. Nunca é pego de surpresa. Vamos ver aí a reação de Deus, continuando no versículo 6 e 7. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. O povo estava tão perverso que a Bíblia nos diz que isso cortou o coração de Deus. A gente consegue entender que nem mesmo numa pessoa isso pode ser entendido de forma literal. Cortar o coração. Ainda mais Deus que é espírito. Mas cortar o coração traria uma grande dor, provavelmente. Imagine a dor de Deus ao ver que a obra que ele havia feito
que ao final do 6º dia era muito boa. Havia tirado o prazer total de Deus no que ele criou. Então, Deus estava muito triste com isso. E a sua atitude foi de destruir todos que não se arrependessem. Pessoal, será que Deus realmente ia fazer isso? Destruir as pessoas? Destruir os animais? Quando ele deu uma ordem para Adão e disse: se você desobedecer, você morrerá. Ele cumpriu isso? Cumpriu ou não? Adão morreu ou não? Adão morreu. Deus cumpriu. Deus, ele sempre cumpre o que diz. E aqui não é diferente. Ele estava dizendo que acabaria com a humanidade, que acabaria com os animais, com o que ele havia criado. E tudo isso devido o pecado da humanidade, o qual Deus odiava. Muitas vezes os pais fazem isso, né? Eles fazem falsas ameaças para os filhos. Às vezes nós, quando estamos irados, fazemos falsas ameaças. Depois, quando a gente fica mais calmo, esfria a cabeça, ou a gente não lembra o que falou, ou a gente lembra e não quer cumprir, não tem coragem de cumprir aquilo. Só falou porque estava bravo mesmo. Mas o Deus da Bíblia não é assim. O que Deus diz, por mais terrível que seja para ele, por mais triste que seja para ele, ele há de cumprir. Por causa do amor e da misericórdia de Deus, nós vamos ver que existia um homem e uma família que Deus não iria destruir. Mesmo Deus sendo fiel à sua palavra e cumprir, mesmo que seja triste para ele, ainda assim Deus é misericordioso. E a um homem e a uma família, Deus demonstraria essa misericórdia, não os destruindo. Vamos ler então os versículos 8 a 10. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Esse então é Noé. O que diz que Deus mostrou a ele? Benevolência. Em algumas traduções diz que Deus demonstrou graça. Deus demonstrou graça. Noé nasceu pecador? Será que ele era diferente? Será que ele não era o libertador? Não, a Bíblia nos mostra que ele não era. Então ele nasceu pecador. Nasceu pecador como todos nós. Será que Noé não merecia ser castigado? Merecia ou não? Ele merecia ser salvo? Não merecia ser salvo. Se ele nasceu pecador, desde criança pecando, não merecia ser salvo. Ele também se merecia ser castigado. Mas Noé, assim como Abel, assim como Sete, assim como Enoque, que se aproximaram de Deus com fé, Noé também se aproximou de Deus com fé. Noé estava fazendo do modo de Deus, através do sacrifício de animais. Então, a gente vê que Noé, através do seu exemplo, ele é um homem de fé. E Noé deu ouvidos à palavra de Deus, passada a ele pelos seus pais, né, seus antepassados. Ele se arrependeu, Noé creu e ele se aproximou de Deus, do modo como Deus havia dito. Também ele confiava na salvação de Deus através do libertador que Deus havia prometido. Vocês lembram o que é graça? A gente falou sobre isso algumas semanas atrás. Graça é... Pode vir. Graça é qualquer bondade de Deus a quem? A bondade de Deus a pessoas que merecem?
é qualquer bondade de Deus a um pecador que não merece. Isso é graça. Foi isso que Deus mostrou para Noé. Deus mostrou bondade para Noé, mesmo Noé não merecendo isso. Então, mesmo com uma geração toda pervertida no pecado, ainda havia um homem, uma família, Noé, que cria em Deus, que tinha fé do modo como Deus queria. Vamos ver então o que Deus fala com Noé. Versículos 13 a 21. Disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo o alimento todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Deus deu a Noé uma ordem. Que ordem era essa? Construir a arca. Essa é a primeira ordem. Qual é a outra ordem que Deus deu a Noé? Nesse texto que a gente viu. Se você precisar de ler de novo, lê. Se for preciso ler de novo, lê. Como? Fazer entrar na arca um casal de cada animal. Essa era a outra ordem que Deus deu a ele, a segunda ordem. E tem uma terceira ordem. Armazenar todo tipo de alimento. 3 ordens. Estão claras? Estão claras? Mas essas ordens foram dadas por um motivo. Qual era o motivo, então? Porque Deus gostava de barcos? Faça que eu quero ter um lá no teu jardim. É por isso? Qual era o motivo? Haveria uma inundação na terra. Esse era o motivo. O motivo é que haveria um dilúvio, chamado na Bíblia. Então esse barco ele precisava ser construído exatamente como Deus disse a Noé. Noé ele só precisava seguir as instruções de Deus. Ele nem precisou fazer planta do barco. A planta foi dada a ele. Era necessário apenas seguir as instruções. Por acaso Deus disse o seguinte a Noé: Noé, eu vou julgar o mundo, e esse julgamento vai ser um grande dilúvio. Faça alguma coisa. Foi isso que ele disse? Te vira, magrão. Foi isso? O que Deus disse? Tinha um modo de fazer? Tinha um modo bem específico. Não era simplesmente faça o que você quiser. Faça alguma coisa. Que nem o Butler, né? Não. Ele tinha que fazer exatamente o que Deus estava dizendo a ele. E sabe o que é interessante?
Deus sabia fazer barcos. Durante a história humana, muitos barcos foram feitos já. Variados tipos de comprimento, de largura, o estilo de impulsão do barco. Então a gente tem aí na história da navegação uma infinidade de barcos. Mas com o avanço da ciência, o homem começou a pesquisar um modo ou uma proporção de barco que fosse perfeita. A mais aerodinâmica. Não, aerodinâmica é no ar. Hidrodinâmica, obrigado. A mais hidrodinâmica. A melhor forma realmente em proporção. E esse barco foi feito na Primeira Guerra Mundial. Ficaram conhecidos esses barcos de guerra como, vou precisar de ajuda aí do americano, os dreadnoughts. Dreadnoughts. Esses barcos, então, eles revolucionaram essa área tanto da guerra, né, como do mar, né, a área náutica. Eles revolucionaram, principalmente pelo aspecto deles, da proporção. A proporção usada foi de 6 para o comprimento e aí usando 1 para a largura. Como assim? Vou fazer um exemplo matemático. Se eles quisessem fazer um barco que tivesse 150 metros de comprimento, qual deveria ser a largura, considerando de 6 para 1 a proporção? E qual é o resultado? 25, muito bem, hein? Temos aí um bom matemático. Mas é mais impressionante se pensar um barco de 6 metros de comprimento. É difícil. E um Mas essa proporção... É só para magrão. Essa proporção é para grandes navios, né? Essa proporção para pequenos barcos não serve. Né? Mas a gente imagina aí 150. E se a gente tivesse uma outra dificuldade matemática? Outro desafio matemático. Se o barco, o comprimento dele fosse de 135 metros, qual deveria ser a largura? Dentro dessa proporção perfeita. O barco tem 135. Logo, a largura é de... precisa de calculadora para isso, né? Não precisa não de calculadora, pessoal. Vou mostrar para vocês a resposta. Ó, aqui está o desafio, né? Comprimento de 135 metros. A largura... Bom, é só olhar a Bíblia. Faça com 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura. Esse é o resultado. Deus sabia fazer barcos, né? Por isso que ele tinha que seguir as instruções. É impressionante que o homem descobriu isso só no século XX. Que essa é a proporção perfeita para grandes navios. Os dreadnoughts, eles foram desativados, a maioria foi destruído. Mas os transatlânticos, todos eles seguem esse padrão. Todos eles. Então a gente se impressiona com o que Deus já havia dito a Noé há tanto tempo, né? Então, a gente vê o motivo de Noé ter que seguir as instruções claramente, mas podem surgir outras dúvidas aqui na mente de vocês, né? Algumas dúvidas que vocês têm em relação a Noé há bastante tempo. Vocês podem se perguntar como couberam tantos animais dentro da arca, se existem tantas espécies hoje. Vocês podem se perguntar também, será que foi um evento global? E se foi um evento global, existe alguma evidência científica dele ter acontecido? Essas todas são perguntas que eu amaria abordar aqui, mas nosso tempo não permite. No entanto, graças a Deus, existe um professor, o Dr. Adalto Lourenço. Ele fez em 2014 uma conferência organizada pelo Ministério Fiel, onde ele tratava exatamente dessas questões e muitas outras de um modo muito mais científico do que eu poderia expor aqui, também muito mais preparado para isso, né? Então a gente tem esses DVDs, foram gravados, acessíveis para compra no site.
E eu ouvi falar que tem alguma coisa no YouTube também, dessas palestras. Então, tem. Então vale a pena você assistir, se você tem dúvidas nessa área, sobre os animais. Ele traz aí muitas possibilidades, né, fantásticas que nos ajudam aí a entender como foi esse evento para o mundo. Também há muitas evidências científicas desse acontecimento. E uma coisa que precisa ficar bem clara, ou a teoria da evolução está correta, ou a Bíblia está correta. Ambas não podem estar corretas. Elas se contradizem. Ou a teoria de que nunca houve um dilúvio é correta, ou de que houve um dilúvio é correta. Só que existem evidências mais fortes para um dilúvio do que para a extinção e evolução de espécies, aí, né? As macroevoluções. Eu tinha visto um estudo até mostrando que estão elaborando esse estudo ainda em cima do planeta Marte. E acreditam que a vida tenha acabado lá, sabe como? Um grande dilúvio. Em Marte. Nunca encontraram vida lá. Por quê? Porque o dilúvio matou. Mas também nunca encontraram água lá. Mas teve um dilúvio. É uma possibilidade. Mas na Terra? Não, na Terra não. Não. Mas em Marte é bem possível. Mas na Terra não. De forma nenhuma. Então a gente não vê coerência nisso. Vamos adiante então, versículo 22. Noé, pessoal, presta atenção nesse versículo aqui. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Alguém quer cronometrar para ver quanto tempo eu levo para ler? Quantos segundos será que leva para ler esse versículo? 5 segundos? Sabe quanto tempo passou aqui? 120 anos, pessoal. Pessoal, um versículo da Bíblia diz que Noé obedeceu. Assim é fácil, 3 segundos eu consigo obedecer. Segura isso aqui, 3 segundos deu. Não, 120 anos ele obedeceu. 120 anos ele obedeceu. Noé, ele é o primeiro exemplo da Bíblia, ou o maior exemplo, o primeiro maior exemplo de fé. E essa fé trazendo obediência. Primeiro maior exemplo de obediência através da sua fé. A fé dele, pessoal, é que moveu ele a obedecer. Sempre a nossa fé nos leva a obedecer. Não é o contrário, a nossa obediência nos leva a ter fé. A nossa fé nos leva a obedecer. E esse foi um grande herói da fé, não é? Sabe por que ele foi um grande herói da fé? Claro, a gente pode pensar na perseverança que ele teve de 120 anos trabalhar. A Bíblia não nos dá nenhum relato de Deus ter visitado ele nesses 120 anos, dizendo, continua, hein? Não esqueci, vai lá. Mas muitas vezes na nossa vida passam-se alguns meses e a gente nem sabe mais se deve prosseguir em algum caminho. Nada acontece. Será que realmente é esse caminho? Mas ele foi 120 anos. Mas sabe por que a dificuldade? É porque ele nunca tinha visto chuva, pessoal. Não havia chovido ainda. E ele estava construindo um grande barco para ser salvo do quê? Da chuva. Imagina como ele era conhecido na época dele. O maior louco da história. Esse homem teve uma fé tão grande de olhar para algo que ele não via, né? Aliás, obedecer mesmo não vendo algo, que era a chuva. E a gente pode ver aí Noé, ele mesmo não tendo visto a chuva, ele creu que o mundo ia ficar inundado. E ele obedeceu exatamente como Deus disse a ele. Deixa eu só encontrar aqui. Achei. O versículo que diz, que nos mostra aí que não havia chuva até então, né? Lá em Gênesis 2, 5 a 6, diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Era dessa forma que acontecia a irrigação da terra. Não por chuva,
mas por essa neblina. Vamos prosseguir então. Os versículos 1 a 5 do capítulo 7. Então, o Senhor disse a Noé, depois de 120 anos, né? Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei o quê? Chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez o quê? Tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Enquanto Noé fazia a arca, é muito provável que ele tenha usado pessoas para trabalhar junto com ele, contratado homens para trabalhar junto com ele. Afinal, 4 homens não dariam conta em 120 anos de fazer uma arca dessas proporções. Então imagine esses homens trabalhando ali com Noé. Isso ia trazer, né, pelas dimensões da arca, muita curiosidade para as pessoas da época. Por que você está fazendo isso? O que você está esperando que aconteça? Os próprios homens que estavam trabalhando com ele. Noé o tempo todo insistia em dizer por que ele estava fazendo aquilo, porque haveria um julgamento sobre a terra. Esse julgamento haveria porque o homem era desobediente a Deus. O homem não se arrependia, e Noé assistia com eles que se arrependessem. Então não só Noé fez a arca e obedeceu a Deus, como também ele constantemente alertava as pessoas. Elas não aceitaram as palavras de Deus, vinda de Noé. Elas não concordaram com o Espírito de Deus, que falava a mente delas. E elas se recusaram a concordar com Deus que estavam erradas. Não confiavam na promessa do libertador. Elas também não acreditavam que a terra podia ser inundada. Hoje, que a gente vê chuva, já seria muito difícil acreditar que a terra seria inundada. Naquela época, as pessoas de forma nenhuma acreditavam nisso, na palavra de Deus. Mas Deus esperou pacientemente 120 anos. Mas o arrependimento dessas pessoas não aconteceu. Então estava chegada a hora de cumprir a sentença. Passados 120 anos, começa a se cumprir a sentença. Versículos 15 a 16. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Noé e toda a família, eles entraram na arca, através do quê? Através da janela? Porta. Qual das portas? A lateral. Mas só existia uma porta. A única porta é a lateral. E é importante a gente lembrar disso. Noé e sua família foram salvos por uma única porta. Uma única porta pode levar eles a um lugar seguro. Uma única porta pode levar os animais para um lugar seguro. Só tinha uma porta. E Deus disse a ele, faça uma porta do lado, né, na lateral da arca. A janela que tinha superior era pequena. A porta era a única entrada daquela arca. Então, lembre-se disso, havia apenas uma porta, a qual eles foram salvos. O tempo de arrependimento das pessoas havia chegado ao fim. O tempo que elas tinham para isso. O único caminho de ser salvo da ira de Deus estava agora fechado. Como é que Noé ele fechou a porta? Quem fechou? Deus fechou. Por que Deus fechou?
Por que não foi Noé que fechou? Deus fechou para que ninguém abrisse. Se as pessoas, agora me arrependo, quero entrar. 120 anos se passaram. Nem mais um dia vai ser dado. Aí Noé, eu vou abrir. Estou ouvindo meu tio. Não, nem ele podia abrir. Ninguém podia abrir. Deus fechou aquela porta. Deus estava mostrando assim que a sentença dele estava dada. Ninguém poderia mudar ela. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles tinham a possibilidade de voltar para o Éden? Por que não? O que tinha lá proibindo eles? Os querubins e uma espada. E a espada não estava lá para fazer carinho neles. A espada estava lá para matar quem tentasse chegar perto da árvore. E da mesma forma, a porta fechada por Deus era uma demonstração de é o fim. Acabou. Você teve essa oportunidade. Mas também, a porta fechada por Deus era um sinal de que todos que estavam lá dentro estavam protegidos. Por quem? Pelo próprio Deus. Ele fechou a porta. Será que a porta não vai entrar água? Não. Por quê? Porque Deus fechou ela. Mas será que a gente fechou mesmo? Não foi a gente que fechou. Foi Deus que fechou. Não se preocupe com a porta. Quem está aqui dentro vai ser protegido por Deus. Quem está lá fora não vai entrar. Deus não vai permitir. Então Deus fechou essa porta para que ninguém abrisse. Continuando, versículo 17 então. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram, e elevaram a arca acima da terra. Depois que Deus fechou essa porta, o que aconteceu? Caiu um toró. Caiu muita chuva. Deus ele tem autoridade sobre a terra, sobre a chuva, sobre o vento, sobre o sol, sobre as estrelas. Tudo que ele criou ele tem autoridade. Ele podia fazer chover. Mas é só a chuva que caiu sobre a terra ou foi usada para inundar a terra? É só isso que é dito? Vocês lembram de algum relato dizendo que fora a chuva era mais alguma coisa? Primeiro, vamos para os fatos da chuva, né? De onde vem essa chuva? Do céu, né? Óbvio. Tá, mas o que tinha no céu? Nuvens, será? É? Mas que nuvens eram essas? Vocês lembram quando a gente estava lá em Gênesis 1? No primeiro dia Deus criou o quê? Luz. No segundo, o que ele criou? O firmamento. E o que ele fez no firmamento? Separou o quê? Águas de águas. E a gente viu que o firmamento era o quê? A atmosfera. Ou seja, tinha água em cima da atmosfera. Tinha água abaixo da atmosfera. Mas agora essa água em cima da atmosfera foi para dentro da terra. Para baixo da atmosfera também. Mas a gente vê que não foi só essa água que caiu. Olhem só, versículo 11 desse capítulo 7, diz que nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram. E as comportas do céu se abriram. Ou seja, as águas de cima do firmamento caíram e as águas abaixo da terra subiram. E até pouco tempo atrás não se havia nenhuma evidência de que havia água abaixo da terra, a não ser os lençóis freáticos, né? As bacias também hidrográficas. Mas há pouco tempo se descobriu que existem oceanos abaixo da terra, abaixo das placas. Oceanos. De onde essa água provavelmente veio e voltou. Então a terra foi inundada muito, muito inundada. E esse acontecimento foi global. Por isso nos diz que a arca ficou suspensa acima dos mais altos montes da época. Então realmente foi global, não foi local. Esse evento terrível. Vamos então ao versículo 23. Encerrando por hoje nesse versículo. Versículo triste esse. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra.
tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles com quem ele estavam na arca, que com ele estavam na arca. Com esse dilúvio, pessoal, todas as pessoas fora da arca, até então desobedientes, foram destruídas. Todas as pessoas fora da arca, homens e mulheres, sofreram o juízo de Deus, finalmente, depois de um longo tempo. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, Deus, ele é paciente com o homem. Deus, ele aguardou 120 anos para os homens se arrependerem, até trazer o juízo sobre eles. Ninguém ali poderia dizer que não ouviu nada, que não sabia, que Deus é injusto. Não. Todos eles não tinham desculpas para o seu pecado e a sua rebeldia. Todos eles sabiam, todos eles ouviram, todos viram ou ouviram falar de Noé e da sua grande arca, mas se recusaram a dar ouvidos a Deus. Também vimos que Deus, ele é santo e justo. E esse Deus santo e justo, ele se ira contra o pecado. E ele se ira contra o pecado e cobra o preço do pecado, que é a morte. Não há outro preço. Esse é o preço. A morte é o pagamento por uma vida de pecado. Nós vimos também que Deus, ele é gracioso. E ele demonstrou a sua graça através da família de Noé, porque eles foram salvos, mesmo com essa destruição. Noé não sendo diferente, nem a sua família, dos demais habitantes da terra, eles foram salvos. E uma coisa que é proveitosa em todo aquele lixo do filme de Noé, esse filme recente, um grande lixo, uma lata de lixo, mas lá dentro tem uma coisa preciosa ali. O momento do filme lá, Noé, ele vê as pessoas numa maluquice lá, que nem animais, né? Agindo como animais por causa de comida. E aí ele percebe que um homem chega perto dele com um pedaço de comida, e ele chega aquele homem e ele vê que o homem é ele mesmo. Então ele vê com isso que Noé não era diferente das pessoas que estavam lá, agindo como animais. No filme isso. Eu achei muito interessante, achei que o filme ali ia arrumar para um caminho bom, mas daí ficou pior o filme dali. Ficou pior, já veio pior. Olha, é um do filme doente, não olha esse filme. Mas Noé, ele não era diferente. A gente tem a impressão às vezes que Noé, ele era diferente, ele era santo, por isso que ele podia obedecer, né, tanto tempo. Ele era completamente santo. Não, pessoal, ele era pecador igual. Deus é gracioso, ele demonstrou graça com Noé. Ele deu a oportunidade a todas as pessoas se arrependerem. Não foi assim, eu vou fazer amanhã o dilúvio, estou te dando uma arca aqui, só entra ali e não fala para ninguém. Só tu eu quero salvar, pronto. Não foi isso que aconteceu. Então, vamos às perguntas da revisão, ver se vocês realmente captaram. Primeira pergunta: que tipo de vida levava a maioria das pessoas no tempo de Noé? Como? Impiedade. O que é impiedade mesmo? Não amar, não obedecer, não temer, não buscar a Deus. Ou odiar a Deus. O contrário de amar. Né? Podemos ver muitas semelhanças entre o mundo de hoje e o mundo do tempo de Noé? Cite algumas semelhanças. Como é que os homens hoje são iguais aos homens do tempo de Noé, que foram mortos? Amantes de si mesmos, egoístas. Talvez o hit da época fosse: vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Deixar o coração bater. Na madrugada é sem fim. O que mais? Amantes de si mesmo, violentas, avarentos, mentirosos. O
Tudo que foi listado sobre aquelas pessoas daquela época não foi invenção, tá na minha cabeça. Isso tudo está na Bíblia em relação às pessoas. Quem estava falando às mentes das pessoas, dizendo-lhes que mudassem de atitude e se voltassem para Deus com fé? Quem estava fazendo isso? Contendendo com o homem? O Espírito Santo. Ele que estava insistindo com os homens, né? Falando aos homens que eles deveriam se arrepender. Deus disse que não faria mais isso. Quem relembra? Né? Quem relembra as pessoas... Não, peraí. Essa é a pergunta. Quem relembra as pessoas a palavra de Deus e deseja que cada um creia no que Deus escreveu na Bíblia? Quem é que faz as pessoas lembrarem da Bíblia e querer ler ela ou crer nela? Quem faz isso? Satanás? Nossa natureza pecaminosa? Quem faz isso então? Espírito Santo. O que Deus disse que faria, sendo que as pessoas não se arrependeram? Passado os 120, os homens não se arrependeram. E Deus disse que faria o quê? Destruiria. Puniria o homem com o dilúvio. Será que Noé merecia ser salvo por Deus do castigo eterno? De maneira nenhuma. Não merecia isso. Por que então Deus decidiu salvar Noé? Como? Porque Deus foi gracioso. Só por isso. O que Deus ordenou a Noé? Construir uma arca. O que mais? Fazer os animais entrarem na arca, porque nos diz que os animais vieram até ele. E o que mais? Se preparar para essa longa viagem. Alguém sabe quanto tempo durou esse estado deles no barco, na arca? 1 ano. 1 ano eles ficaram lá dentro, desde que começou a chover. Deus permitiu que Noé construísse a arca do modo que achasse melhor? Foi assim? Não, de maneira nenhuma. 6 por 1. Que detalhe importante deveríamos lembrar sobre a arca? Fora esse de 6 por 1. Qual é o outro detalhe importante? Só uma porta. Deus podia ter feito 2 portas, 3 portas, mas não, uma porta. Noé construiu a arca como Deus disse? Como Deus havia dito. Deus sabia fazer barco. O que mais Noé fez enquanto estava construindo a arca? Foi um pregador também. Ele avisava as pessoas, anunciava a palavra de Deus. Que nem eu vi uma vez, ele ficava lendo a Bíblia na frente da arca. Não fazia isso. As pessoas já tinham visto chuva antes? Qual foi a última vez que choveu? Nunca antes. Nunca antes. Ué, sumiu? As pessoas aceitaram o que Noé disse e mudaram de atitude? Não. Quanto tempo Deus esperou para que as pessoas do tempo de Noé concordassem com ele e crescem em sua palavra? 120 anos. Não é 120 dias. São 120 anos. Como entraram na arca as que foram salvas do julgamento, as pessoas que foram salvas do julgamento? Como é que elas entraram? Através de uma única porta. Como é que Noé fechou a porta mesmo? Qual foi o mecanismo que ele usou lá? Não foi o poder da mente, foi Deus. No filme, eu acho que é o filho dele que fecha. Por que Deus fechou a porta? Por que não foi Noé e foi Deus? Como? Para ninguém entrar. E se alguém quisesse sair? O que mais Deus estava mostrando com isso, fechando a porta? Só ele tem essa autoridade. Ele tem essa autoridade. Ele também estava o que ele estava fazendo com as pessoas lá dentro? Protegendo. Quem pode escapar de Deus quando Ele decide que é hora de punir o pecado? Ninguém. Como Deus fez para que o dilúvio cobrisse a terra e até as montanhas mais altas?
Como é que ele fez isso? Fez a água de cima do firmamento cair e a água de baixo do firmamento subir. Qual é o nome da única pessoa que, estando fora da arca, escapou da morte? Nenhum é seu nome. Seu nome não é... Fugiu o nome do cara agora. Tubal-Caim. Seu nome não é Tubal-Caim. Tubal-Caim está na Bíblia, inclusive. Tubal-Caim, ele é um dos descendentes de Caim. Ele provavelmente viveu ali na época de Noé. Mas ele não entrou na arca. Não se iludam. Certo? Então, continua. No dia 16 de agosto. Esse meu sotaque é bem preciso. Continua 16 de agosto às 20 horas, se Deus quiser.